Desconectem ela! O advogado já falsificou os papéis da herança, gritou meu malvado marido para a bruxa da minha sogra, rindo, enquanto eu estava em coma. Mas o idiota nunca imaginou que minha vingança por tudo o que ele me fez passar começou no dia em que eu mesma contratei o suposto e dito advogado. E foi aí que começou meu jogo. O som monótono das máquinas enchia o quarto, acompanhando o lento bater do coração de Maria. No ar pairava uma calma inquietante, quebrada apenas pelo bip ocasional do monitor que mantinha vigilante sua vida. O hospital, que sempre fora símbolo de esperança e cura, agora se tornava o cenário de uma conspiração sombria, tão letal quanto as sombras que cobriam a noite. Maria estava imóvel na cama, com os olhos fechados, seu corpo mergulhado em uma quietude quase total. Para qualquer pessoa que a visse, ela parecia inconsciente, presa no limbo de um coma profundo. Mas o que ninguém sabia, o que nem mesmo seus entes mais próximos suspeitavam, era que sua mente estava desperta, afiada, capturando cada detalhe, cada palavra. E foi assim que ela ouviu o princípio de sua própria condenação. Carmen, sua sogra, entrou no quarto com um passo firme e calculado, como se estivesse acostumada a dominar cada espaço que pisava. Ao seu lado, Alejandro, o marido de Maria, parecia abatido, como se a situação o estivesse consumindo. Eles se aproximaram ao pé da cama, e Carmen, com um sorriso frio, olhou para o filho. É hora, disse Carmen, quebrando o silêncio com uma voz que não demonstrava nenhum traço de compaixão. Você sabe que isso é o melhor para todos. Ela já não está mais aqui, Alejandro. Não passa de uma sombra do que foi. Você sabe disso. Alejandro não respondeu imediatamente. Seus olhos se moveram da figura inerte da esposa para os azulejos frios do chão, como se estivesse procurando ali uma resposta que não vinha. O peso da decisão o estava esmagando. Maria, em sua imobilidade, podia sentir a tensão no ar, a dúvida latente em seu marido. Carmen, impaciente, deu um passo mais perto e, em um sussurro quase inaudível, acrescentou: Desconecte-a, o advogado já falsificou os papéis da herança. Tudo está pronto. O estômago de Maria revirou. Sua respiração, embora controlada, tornou-se irregular. A mulher que a havia recebido como nora, a mãe de seu marido, estava condenando-a à morte para ficar com sua herança. E Alejandro? Como ele poderia sequer duvidar? Como poderia pensar em seguir com esse plano? Alejandro respirou fundo, ainda sem levantar os olhos. E se ela acordar? Murmurou finalmente, sua voz quebrada, mas ainda cheia de incerteza. Ela não vai acordar, respondeu Carmen em um tom cortante, como se a própria ideia lhe fosse absurda. Você não pode se agarrar a falsas esperanças, filho. Se seguirmos em frente, tudo será nosso. Sem mais hospitais, sem mais despesas, sem mais complicações. Maria não gostaria de viver assim. Carmen inclinou-se em direção a ele, seus olhos frios perfurando: o que você prefere? Uma vida em ruínas ou começar de novo, com tudo o que lhe pertence? Alejandro fechou os olhos, preso em um turbilhão emocional. As palavras de sua mãe, como sempre, se enredavam em sua mente, distorcendo seu julgamento. Carmen sempre fora a figura dominante em sua vida, manipuladora em sua sutileza, experiente em fazer com que seus desejos parecessem inevitáveis. E agora, mais uma vez, ele estava prestes a ceder ao seu controle. Mas na cama, sob a aparência de quietude, Maria lutava com uma fúria que jamais havia sentido. Anos de desconfiança em relação a Carmen começavam a fazer sentido. A mulher que, desde o início, tentará controlar cada aspecto de suas vidas, agora queria apagá-la da existência, apagá-la como se nunca tivesse significado nada. Seu coração batia forte, sua mente era uma tempestade de emoções conflitantes. A traição de seu marido, a crueldade de sua sogra, tudo isso a envolvia, mas algo mais emergia da escuridão. Uma determinação feroz de sobreviver e descobrir até onde iam as mentiras. Carmen virou-se nos calcanhares, caminhando em direção à porta. Vou falar com Felipe amanhã. Não se preocupe, ele tem tudo sob controle. Só precisamos da sua decisão. E com essas palavras, ela desapareceu do quarto, deixando Alejandro sozinho com sua esposa. O silêncio voltou, mas não era o mesmo.
Alejandro aproximou-se lentamente da cama de Maria, sua mão tremendo ao tocar a dela. Desculpe, sussurrou, sua voz mal audível. Eu não sei o que fazer. Maria, incapaz de se mover ou responder, sentiu o calor da mão de seu marido sobre a dela. Um calor que antes teria sido reconfortante, mas que agora só lhe trazia repulsa. Cada palavra, cada toque, cada desculpa não passava de uma mentira envolta em fraqueza. Ele hesitava, mas a simples dúvida já o tornava cúmplice. Quando ele finalmente saiu, Maria ficou sozinha na escuridão. Sua mente, antes presa no pânico, agora começava a se concentrar. Ela tinha que agir, mas não podia fazer isso sozinha. E então, como um lampejo na tempestade, ela pensou em Felipe, o advogado. Felipe tinha sido mais do que um simples conhecido da família. Anos atrás, eles haviam compartilhado momentos na universidade. Embora a vida os tivesse levado por caminhos diferentes, Maria sempre se lembrava dele como alguém íntegro, alguém que não se corromperia facilmente. E se Carmen o havia recrutado para este plano macabro, talvez houvesse esperança de que nem tudo estivesse perdido. A porta do quarto se abriu novamente. Felipe entrou, sua expressão serena, mas com uma leve sombra de preocupação em seu rosto. Ele revisou os documentos em suas mãos, mas, ao olhar para Maria, seus olhos revelaram algo mais do que simples formalidades legais. Maria, murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Isso não está certo. Nos dias anteriores, Felipe começara a suspeitar de Carmen e Alejandro. As irregularidades nos documentos, as reuniões apressadas, e a crescente sensação de que algo sombrio estava oculto naquela família o mantinham em alerta. Agora, diante de Maria, suas suspeitas se transformavam em certezas. Ele se inclinou perto de seu ouvido, certificando-se de que ninguém mais o ouvisse. Eu sei o que eles estão fazendo. Vou te ajudar. Mas precisamos de tempo. Maria, do fundo de sua mente, sentiu uma fagulha de esperança. Felipe era sua única saída, sua única chance de sobreviver à traição. Ela não podia mover um músculo, mas dentro dela, a batalha por sua vida já havia começado. A tensão no ar era palpável. A cada passo que Felipe dava ao sair do quarto, a trama se tornava mais densa. Carmen achava que tinha tudo sob controle. Alejandro estava à beira do abismo, preso em suas próprias dúvidas. E Maria, embora presa em sua própria prisão corporal, agora tinha uma única missão: descobrir toda a verdade, desmontar as mentiras que a cercavam e sobreviver àqueles que queriam vê-la morta. A manhã chegou, mas para Maria, presa em sua prisão silenciosa, cada segundo parecia interminável. Seu corpo permanecia imóvel, mas sua mente não descansava. O plano que se formava entre seu marido e sua sogra começava a tomar forma. As palavras de Carmen ainda ecoavam em sua cabeça: desconectem-na. O advogado já falsificou os papéis da herança. Era um eco sombrio que a enchia cada vez mais de raiva, mas também de determinação. Felipe havia prometido ajudá-la, mas ele ainda não sabia como nem quando. Tudo dependia do tempo, e Maria sabia que Carmen não demoraria muito antes de tentar seu próximo movimento. Nesse exato instante, a porta do hospital se abriu de repente. Carmen entrou com uma energia inquietante, seus saltos ecoando no chão como marteladas. Ao lado dela, Felipe caminhava com uma pasta de documentos na mão e uma expressão neutra no rosto. Era a face que ele havia aperfeiçoado durante anos de litígios, mas por dentro, ele estava cheio de inquietação. Felipe, disse Carmen com aquela doçura envenenada que ela sempre usava, preciso que você me confirme que está tudo pronto. Quero que este processo termine o mais rápido possível. Maria já sofreu o suficiente. É hora de libertá-la, de nos libertar a todos. Felipe a olhou por um segundo, e nesses breves instantes, sua mente processou o jogo duplo que ele deveria jogar. Sabia que tinha que ser cuidadoso. Carmen não era uma mulher fácil de enganar, e um passo em falso colocaria em perigo tanto Maria quanto ele mesmo. Ele sorriu, escondendo sua verdadeira intenção, e assentiu lentamente. Está tudo sob controle, respondeu com voz firme. Os documentos estão prontos, e assim que tivermos a autorização de Alejandro, prosseguiremos. Carmen sorriu,
Um sorriso que parecia perfeito demais, quase como uma máscara. Perfeito, sussurrou. Felipe, querido, sempre soube que podia confiar em você. A tensão no ar era palpável. Carmen, sentindo-se mais confiante, aproximou-se de Felipe com um olhar intenso. Nesse momento, o que aconteceu foi inesperado. Carmen, em um gesto carregado de intenções ocultas, colocou sua mão sobre o braço de Felipe e o puxou um pouco mais perto. Seus dedos deslizaram suavemente pelo tecido de sua camisa, e em seu rosto se desenhava uma expressão que ia muito além de uma simples gratidão profissional. Você sabe, Felipe, disse com um tom mais baixo, quase sedutor, sempre admirei sua capacidade de fazer o que é necessário, sem perguntas. Pessoas como você são inestimáveis. E pessoas inestimáveis merecem ser recompensadas. Suas palavras estavam cheias de insinuações, sua proximidade cada vez mais invasiva. Felipe sentiu o peso do momento, mas manteve o controle. A tensão entre os dois crescia de forma sufocante, e Maria, imóvel na cama, era testemunha daquela cena carregada de uma tensão sombria e distorcida. Carmen, uma mulher que aparentava ser uma figura de poder maternal, agora revelava uma faceta muito mais perturbadora. Tentava seduzir o homem que segurava seu destino nas mãos. Felipe se afastou com sutileza, evitando o contato físico, mas sem perder a compostura. Carmen, disse com um sorriso cortês, minha lealdade sempre esteve com a família. Tudo o que faço é para garantir que isso termine da melhor forma possível. Carmen o olhou fixamente, avaliando cada palavra. Era inteligente demais para ser enganada facilmente, mas naquele momento, seu desejo de controle nublava seu julgamento. Ela não suspeitava que Felipe já estava do lado de Maria, preparando um plano que colocaria todo o seu mundo em risco. Quando Carmen foi embora, convencida de que tudo estava sob controle, Felipe se aproximou da cama de Maria, seu semblante mudando imediatamente para uma preocupação genuína. Ele se inclinou o suficiente para sussurrar perto dela, sem que nenhuma câmera ou equipe do hospital pudesse notar o movimento de seus lábios. Estou avançando, mas precisamos ser cautelosos, disse com uma seriedade contida. Carmen não é a única inimiga aqui. Alejandro está mais preso à sua influência do que eu pensava. Não posso confiar nele. Ele está quebrado. Maria, embora ainda não pudesse responder, sentia cada palavra de Felipe como uma âncora à realidade. Ela sabia que o tempo era crucial e que qualquer erro poderia ser fatal. Seu marido, o homem que havia prometido amá-la, estava afundado nas manipulações de sua mãe. Alejandro era fraco, e essa fraqueza o tornava uma ameaça ainda maior do que Carmen. Naquela mesma tarde, Alejandro voltou ao hospital. O peso do mundo parecia ter caído sobre seus ombros, e sua expressão estava tingida de uma tristeza profunda. Ele se sentou ao lado da cama de Maria, segurando sua mão entre as dele, mas desta vez não havia calor naquele gesto. Era mais um fardo que ele devia suportar. Maria, murmurou, sua voz tremendo. Não sei o que fazer. As lágrimas começaram a se acumular em seus olhos. Mamãe diz que isso é o melhor para você, para todos. Mas não sei se posso. Sua voz se quebrou, e naquele momento, Maria sentiu uma pontada de compaixão, embora sua raiva continuasse ardendo. Alejandro não era um monstro, não no sentido estrito, mas era fraco. Fraco demais para defendê-la. Fraco demais para ver a verdade. Alejandro se levantou bruscamente, incapaz de suportar a tensão que o consumia. Preciso de tempo, disse, quase como se estivesse falando para si mesmo. Só, preciso de tempo. Enquanto ele se afastava da cama, a porta se abriu novamente, e Laura, a irmã de Alejandro, fez uma entrada inesperada. Seu rosto mostrava uma mistura de emoções, e seus olhos brilhavam com algo que Maria não conseguia identificar completamente. De novo aqui, disse Laura em um tom que não escondia totalmente o ressentimento. O que você está esperando, Alejandro? Que ela acorde milagrosamente. Todos sabemos que mamãe está certa. Maria não vai acordar. Alejandro a olhou com a testa franzida, claramente irritado com sua presença. Não é tão simples, Laura. Não é tão fácil simplesmente deixá-la ir.
Claro que é fácil, replicou Laura, aproximando-se dele com uma atitude desafiadora. É fácil quando você percebe que isso já não faz sentido. Mamãe tem um plano. Sempre teve. E você, como sempre, não consegue tomar uma decisão. Maria observava, incapaz de intervir, mas sentindo como a situação entre os dois irmãos escalava rapidamente. Laura, ao contrário de Alejandro, não parecia ter qualquer conflito moral. Para ela, tudo se resumia a obter o que desejava, e não havia espaço para dúvidas. O que você não entende, Laura, disse Alejandro, cada vez mais furioso, é que isso não se trata apenas dos papéis. Trata-se de Maria. Do que ela teria querido. Não é apenas uma decisão financeira. Laura riu, uma risada fria que ecoou no quarto. Você acha que Maria se importaria? Ela está morta. Alejandro. Só falta você admitir isso. O ambiente se tornou sufocante. A tensão entre os irmãos era evidente, e enquanto Alejandro se debatia entre sua moral e as manipulações de sua mãe, Laura não tinha tais escrúpulos. Ela estava pronta para executar o que fosse necessário, sem se importar com as consequências. Para ela, Maria era apenas mais um obstáculo no caminho. Nesse momento, Felipe, que havia permanecido em silêncio, interveio. Não é tão simples quanto parece, disse calmamente. Existem implicações legais e éticas. Maria ainda tem direitos, e se decidirmos desconectá-la, será sob rigorosos protocolos médicos e legais. Laura o olhou com desprezo, mas sua influência não alcançava Felipe. Ela sabia que ele estava certo, embora não se importasse. Em seu mundo, as regras eram feitas para serem quebradas, e as vidas, para serem usadas. A cada minuto que passava, o abismo entre os irmãos crescia, e Maria percebeu que a batalha não era apenas contra Carmen. Agora, também era contra uma família que havia perdido sua humanidade. A atmosfera dentro do hospital estava mais tensa do que nunca. O ar, carregado de emoções reprimidas e traições não ditas, tornava-se sufocante. Os corredores já não eram um refúgio de esperança para Maria, mas um labirinto de enganos e mentiras, onde cada pessoa tinha seu próprio papel no jogo mortal que se desenrolava ao seu redor. Maria, de sua prisão imóvel, podia sentir que algo sombrio estava prestes a explodir. E esse algo vinha com o nome de Laura. Laura, a irmã de Alejandro, chegou como uma tempestade inesperada, trazendo consigo mais do que ressentimento. Sua entrada abrupta e seu desprezo pela situação de Maria foi apenas o prelúdio de algo muito mais profundo e perturbador. O que todos desconheciam era que Laura tinha seu próprio plano, um que abalaria os alicerces da família para sempre. Alejandro entrou novamente no quarto. Seus ombros caídos, seu olhar perdido. Era evidente que ele não havia dormido, mas a culpa e o conflito o mantinham em um estado de alerta. Ele sabia que não podia escapar das decisões que estavam diante dele, mas mais do que tudo, sabia que sua mãe e sua irmã estavam tomando conta lentamente de sua vontade. Maria, murmurou, segurando sua mão mais uma vez. Seu toque, antes cheio de carinho, agora era hesitante, como se estivesse preso entre dois mundos. Eu não sei o que fazer. Laura e mamãe estão pressionando tanto. Querem que tudo acabe, mas algo não me deixa seguir em frente. Em silêncio, Maria desejava poder gritar, desejava poder dizer-lhe que as pessoas em quem confiava estavam conspirando contra ela, que nem tudo era o que parecia. Mas tudo o que podia fazer era continuar ouvindo, esperando o momento certo para agir. Enquanto Alejandro continuava lutando consigo mesmo, a porta se abriu novamente, desta vez com Laura à frente. Sua entrada foi abrupta, carregada de energia e com um olhar que transbordava determinação. Ainda está aqui choramingando? Soltou com uma frieza que congelou o ambiente. O que você está esperando, Alejandro? Que ela se levante e te diga que está tudo bem. Você está prolongando o inevitável. Alejandro se levantou bruscamente, surpreso com a agressividade no tom de sua irmã. Não é tão simples, Laura. Esta é minha esposa. Não é só assinar um papel e pronto. Laura riu, uma risada que soava vazia, mas que carregava anos de ressentimento. Sempre tão fraco, Alejandro. Sempre deixando que mamãe dite o que fazer, e agora,
Quer deixar que esta situação também te controle? É ridículo. Maria não vai acordar. Está na hora de aceitar a realidade. O silêncio entre os dois irmãos tornou-se pesado. Maria, de sua cama, sentia que algo mais sombrio se gestava em Laura. Não era apenas sua urgência em desconectá-la. Havia algo mais, algo que ela ainda não podia decifrar, mas que estava prestes a vir à tona. Laura deu alguns passos em direção ao irmão, seu rosto exibindo uma mistura de fúria e desespero. Sabe de uma coisa, Alejandro? Você sempre foi o favorito. Mamãe sempre te protegeu, sempre te colocou em um pedestal, enquanto eu fui ignorada. E agora que você tem o controle de tudo, não sabe o que fazer. Eu merecia o que você tem, não Maria. E você? Você nunca foi forte o suficiente para enfrentar a mamãe. Alejandro recuou, surpreso com a confissão. O que está dizendo? Isso não é uma competição? Laura. Estamos falando da vida de Maria. Os olhos de Laura se acenderam com uma intensidade que só o ódio podia gerar. Exatamente. E por isso quero que tudo isso acabe. Mamãe sempre escolheu você. Você e Maria. Mas não mais. Não vou permitir que você continue com tudo enquanto eu fico com as sobras. Maria entendeu naquele momento. O ódio de Laura não era apenas contra ela, mas contra Alejandro. Laura sempre esteve à sombra de seu irmão, sempre buscando a aprovação de sua mãe, e agora esse ressentimento estava alimentando seu desejo de destruir tudo. Por que está fazendo isso? Perguntou Alejandro, quase num sussurro. Laura se aproximou mais dele, sem parar de olhar com desprezo. Porque é minha vez. Sempre foi sua vida, sua esposa, seu futuro. E estou cansada de ficar para trás. Mamãe pode dizer o que quiser, mas eu não vou ficar quieta enquanto você se faz de mártir. Alejandro a olhava incrédulo, incapaz de processar o que estava ouvindo. O quarto se enchia de uma tensão insuportável, e enquanto os irmãos continuavam discutindo, a verdade se tornava cada vez mais evidente. Laura não queria apenas que Maria desaparecesse, ela queria destruir Alejandro. Foi nesse momento preciso que a porta do hospital se abriu pela terceira vez, e Carmen apareceu, impecável como sempre, mas com uma expressão que refletia uma frieza calculada. O que está acontecendo aqui? Perguntou com um tom seco, observando seus dois filhos como se fossem simples peças em seu tabuleiro. Laura se virou para a mãe, sem esconder seu desprezo. O que sempre aconteceu, mamãe? Você manipulando tudo, como sempre. Carmen a olhou, e seu rosto, que por um momento parecia desconcertado, endureceu rapidamente. Isso não é um jogo, Laura. Estamos falando da herança de Maria, do futuro da família. Não dos seus caprichos. Meus caprichos. Laura riu de novo, mas dessa vez a risada era amarga. Você me ignorou a vida toda. Sempre foi Alejandro, o filho perfeito, e depois Maria, a esposa perfeita. Nunca me deu nada. Mas não mais. Não vou ficar para trás. Mamãe. Não mais. Carmen deu um passo em sua direção, sua voz agora mais baixa, quase ameaçadora. Cuidado com o que diz, Laura. Você não faz ideia de tudo o que fiz por esta família. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Alejandro, que até agora estava no centro do conflito, deu um passo para trás, confuso com a intensidade das emoções que seus entes queridos estavam exibindo. Maria, em sua cama, sentia que o abismo entre todos eles crescia, e que os segredos que cada um guardava começavam a desmoronar. Foi então que Felipe entrou no quarto. Seu rosto mostrava uma mistura de determinação e cautela. Ele havia ouvido o suficiente do corredor para saber que a situação havia chegado a um ponto crítico. Fechou a porta atrás de si e falou com firmeza. Já chega. Não podemos continuar fingindo que isso é apenas uma decisão médica. Há muito mais em jogo aqui, e todos nós sabemos disso. Carmen o olhou friamente. Felipe, isso não é da sua conta. Você só precisa cuidar dos documentos. Felipe não recuou. Não, Carmen. Não mais. Isso não é apenas sobre papéis. Há vidas em jogo, e as manipulações que foram feitas não podem ser ignoradas. Laura, que até agora havia mantido distância de Felipe, se aproximou dele com um brilho nos olhos. E você? De que lado está realmente, Felipe?
É o cão fiel da mamãe ou há algo mais que você não está nos dizendo? Felipe a olhou diretamente. Estou do lado da verdade. E o que está acontecendo aqui não pode continuar. Nesse momento, a tensão na sala atingiu seu ponto máximo. Carmen, Alejandro e Laura estavam diante de um abismo de revelações que mudaria tudo. Maria, de sua cama, sabia. O jogo de manipulação estava prestes a acabar, e quando isso acontecesse, ninguém sairia ileso. A sala do hospital, onde o destino de Maria pendia por um fio, havia se transformado em um campo de batalha emocional. Cada personagem, cada membro da família, carregava seus próprios segredos, e agora, a tensão era insuportável. Felipe sabia que estava caminhando em uma linha tênue, mas havia chegado o momento de expor tudo, de libertar Maria das garras de uma família que estava disposta a fazer o impensável por poder e vingança. Carmen foi a primeira a romper o silêncio. Com um gesto de desprezo no rosto, lançou um olhar fulminante para Felipe. Não ouse pôr em risco o que já construímos. Maria não vai acordar. Não faz sentido prolongar isso. Felipe permaneceu firme. Carmen, já não se trata de se Maria vai acordar ou não. Trata-se do que você fez, do que você e Alejandro estão tramando. Isso não é uma simples desconexão médica. Isso é assassinato premeditado. As palavras pairaram no ar como um martelo, deixando todos paralisados. Alejandro, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, deu um passo à frente, com as mãos trêmulas. Isso não é verdade. Eu só estou seguindo o conselho da mamãe. Não sei nada sobre assassinato. Laura, do outro lado da sala, soltou uma gargalhada sarcástica, quebrando um momento de choque. Sério? Alejandro? Sério que você não sabia? Ou você simplesmente se fez de cego porque era mais fácil do que enfrentar a verdade? Carmen, vendo como seu plano desmoronava, tomou uma decisão desesperada. Aproximou-se de Felipe, quase suplicante, mas com a frieza que a caracterizava. Felipe, você não precisa fazer isso. Podemos resolver isso, podemos encontrar outra saída. Nós cuidamos de você todos esses anos. Não estrague tudo. Felipe, com os olhos cheios de uma mistura de raiva e compaixão pelo que havia descoberto, respirou fundo antes de responder. Carmen, o que você tentou fazer? Não tem perdão. Você manipulou sua família, envenenou as relações ao seu redor, tudo para manter o controle. E agora, quer apagar Maria como se fosse apenas mais um incômodo. Maria, de sua cama, desejava mais do que nunca poder se levantar, gritar a verdade e deter Carmen. Mas ela não podia. Ainda não. Sua única esperança era que Felipe conseguisse manter a situação sob controle. Laura, desfrutando do caos que se desencadeava, decidiu que era hora de adicionar sua própria dose de veneno. Felipe está certo. Alejandro, mamãe não é nenhuma santa. Você sabia que ela manipulou o papai até o dia da sua morte? Ela o empurrou ao limite para que ele assinasse toda a fortuna em nome dela. Ele não morreu por acidente. Mamãe o matou lentamente, garantindo que ele não tivesse saída. E agora, ela quer fazer o mesmo com você, usando Maria como bode expiatório. Alejandro, impactado pelas palavras de sua irmã, sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Olhou para Carmen, procurando algum sinal de que o que Laura dizia não era verdade. Mas o silêncio de sua mãe, a falta de negação, foi o que mais o assustou. Carmen havia sido a figura que o controlou durante toda a sua vida, e agora, todo esse controle desmoronava em uma nuvem de traições. É verdade? Perguntou Alejandro, com a voz quebrada, quase inaudível. Carmen não respondeu. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora mostravam algo que ela nunca havia permitido que os outros vissem: medo. Ela sabia que, ao chegar a esse ponto, suas opções eram limitadas. Tentou falar, mas as palavras se recusavam a sair. Felipe, aproveitando o desconcerto, deu o golpe final. Isso tem que acabar. Consegui as provas necessárias para demonstrar o que Carmen tem feito, não apenas com a herança de Maria, mas com tudo o que manipulou por meio de seu marido e de seus filhos. Preparei uma denúncia formal. As autoridades já estão cientes de tudo, e não haverá escapatória. Carmen, ao ouvir essas palavras,
perdeu a compostura. Sua fachada cuidadosamente construída durante anos se desfez. Não! Você não pode fazer isso comigo. Tudo o que fiz foi por esta família, pelo futuro dela. Maria. Maria não passa de uma ferramenta. Ela nunca foi importante. O grito de Carmen ecoou pela sala, mas não havia compaixão nos olhares ao seu redor. Até mesmo Alejandro, a quem ela havia manipulado durante toda a vida, recuou, horrorizado ao ver a verdadeira natureza de sua mãe. Maria, imóvel na cama, sentiu uma tristeza profunda. Sabia que Carmen a odiava, mas nunca imaginou até que ponto. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um leve movimento percorreu a mão de Maria. Quase imperceptível, mas significativo o suficiente para que Felipe, que estava mais perto, notasse. Seu coração deu um salto. Maria estava acordando. Sem fazer barulho, Felipe inclinou-se sobre ela e sussurrou em seu ouvido. Tudo vai ficar bem. Você conseguiu. Carmen, ainda em seu estado de histeria, não percebeu o que estava acontecendo ao seu redor. Alejandro, devastado pela traição de sua mãe, só conseguia olhar incrédulo. Mas Laura, sempre atenta a cada detalhe, foi a primeira a notar a mudança no rosto de Maria. O que está acontecendo? Disse com uma voz baixa, tremendo pela primeira vez. Maria abriu os olhos lentamente. Seu corpo, ainda fraco pelos efeitos do coma, começou a responder. Os monitores do hospital emitiram um sinal contínuo, e a equipe médica entrou correndo. O caos tomou conta da sala enquanto os médicos e enfermeiros cercavam Maria, estabilizando-a. Mas já não era uma questão de medicina. Maria estava de volta. Carmen, ao ver sua nora abrir os olhos, cambaleou para trás, completamente desmoronada. Não pode ser. Ela não devia acordar. Não devia. Maria, ainda lutando para falar, olhou diretamente para Carmen. Não precisava de palavras. Seu olhar dizia tudo. Eu sei o que você fez, e agora você vai pagar. Alejandro, emocionalmente destruído, saiu da sala sem dizer uma palavra. Seu mundo havia desmoronado, e ele já não sabia em quem confiar. Laura, observando sua mãe perder o controle, aproximou-se dela com um sorriso amargo. Bem, mamãe, parece que seu reinado chegou ao fim. As autoridades chegaram pouco depois, guiadas pelas provas que Felipe havia apresentado. Carmen foi presa em silêncio, ainda em estado de choque. Não havia nada que ela pudesse dizer para mudar seu destino. Tudo o que havia construído com mentiras e manipulação havia desmoronado diante de seus olhos. Com o tempo, Maria recuperou suas forças. Alejandro desapareceu de sua vida, incapaz de enfrentar a magnitude do ocorrido, enquanto Laura, embora livre, afastou-se para sempre, sabendo que já não tinha lugar naquela família destruída. Felipe permaneceu ao lado de Maria, não apenas como advogado, mas como um amigo que nunca a abandonou. O tempo ensinou a Maria uma lição profunda. Às vezes, as pessoas em quem mais confiamos são as que mais nos fazem mal. Mas também aprendeu que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vem à tona. E quando isso acontece, é libertadora. A história de Maria terminou com um desfecho inesperado, mas nesse final, ela encontrou uma reflexão profunda sobre a vida. A verdade pode demorar a se revelar, mas sempre encontra seu caminho, mesmo nas sombras mais escuras. Se você gostou dessa história, te convido a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se já passou por uma situação de engano semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Ficaria muito honrada se deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar, e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.